Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais esportivos do Grupo Disney. Tivemos o encerramento da pré-temporada na última semana, um podcast extraordinário tratando disso com a análise de Fausto Macieira. Mas Felipe, eu e Fausto trocaremos figurinha de maneira mais focada, debatendo tudo que a pré-temporada nos dá de informação e que permite também fazer algumas previsões para esse campeonato de 2025 da MotoGP. Fausto, tá chegando a hora de acelerar, hein? Seja bem-vindo. É isso, bom dia Carlos Costa, bom dia Felipe Mota, salve rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil, semana movimentadíssima, né? Tivemos os dois últimos testes pré-temporada, faltam 11 dias para o primeiro treino oficial do Grande Prêmio da Tailândia, abrindo 22 grandes prêmios em 2025, quem viver verá e curtirá, vai ser bom demais. Sem dúvida, prazer estar aqui, Carlão, prazer, Fausto. Eu queria já jogar uma para vocês, porque a gente, quando tem pré-temporada de qualquer competição automobilística, motociclística, a gente tem que dar o desconto de ser uma pré-temporada, né? Para não acontecer. Treino é treino, jogo é jogo? Treino é treino, jogo é jogo, mas é óbvio que tem aqueles momentos que é o hashtag me animei, né? Hashtag vou no embalo. E eu acho que aqui vale a gente discutir alguns ganhadores e perdedores. E eu acho que a gente não pode começar de forma diferente que não com o Marc Marquez. E aí eu jogo para os dois. Eu gostei muito de ver a performance do Marquez tanto em volta rápida quanto em long run, né? Ele fez simulações de corrida e tudo mais. Quanto a pré-temporada de um Marquez mais protagonista ali na tabela de tempos, mesmo a gente sempre abaixando um pouco a expectativa de que a tabela de tempos não é a coisa mandatória numa pré-temporada. Mas aí tem os long runs que você mesmo citou, né? E aí um banhaia mais discreto. Quanto essa pré-temporada é um cartão de visita do está acontecendo. É isso. E aí, Carlos? Eu já vou Fausto? me meter. Vamos lá. Chutando o balde, Chutou o pau? Da barraca? Do jeito que foi, e eu acho que o gap do Marquez pro Bagnaia também pega muito. Fausto? A gente vem falando isso há quantas temporadas, né? O Marc Marquez vai tomar essa vaga. Tomou a vaga. O Marc Marquez vai andar na frente. Tá andando na frente. Né? Então, nada surpreendente. O Marc Marquez dá uma declaração de força, jogar o Bagnaia lá para a 5ª colocação e mais. A surpresa do teste, foram duas, né? Para mim, o Marquez não é surpresa. As duas surpresas foram Alex Marquez, andando muito bem e beneficiado pela escolha da GP 24.9, mas é 24, né? Para todos os pilotos, os 6 pilotos vão andar com a mesma moto, praticamente com a mesma moto. E a outra surpresa, Marco Bezzecchi andou uma barbaridade. A simulação de corrida do Bezzecchi foi superior à do Marc Marquez, né? O Bezzecchi andou muito bem. Então são as duas grandes surpresas de um teste onde o Marquez entrou na pista desde o primeiro dia como favorito. A gente tem a ausência do Jorge Martin, em parte compensada pelo excelente desempenho do Bezzecchi. Bezzecchi que tem pouquíssima experiência na moto, mas mostrou para o Martin que com pouco tempo você pode ser rápido com a Aprilia. Então a Aprilia para mim foi a grande surpresa, e o Bezzecchi especialmente, e o Marc Marquez para mim não foi surpresa. A gente vai chegar na Aprilia, porque esse ponto que o Fausto coloca é importante, mas antes eu queria repercutir a situação da Ducati oficial de fábrica. O Alex, de fato, é um destaque da pré-temporada, né? Em ambas as atividades, aliás, mas como é que o Bagnaia reage a tudo isso? A gente fala do favoritismo do Marquez, chegando, chutando o pau da barraca, mas e o Pecco, Felipe? Eu acho que, assim como todo mundo, é óbvio, a gente está falando sobre grandes atletas que têm a sua própria autoestima, a sua convicção, a sua confiança, óbvio que ele acredita nele, é bicampeão mundial, Jesus, o cara não é um Zé, mas eu acho que no fundo ele próprio sabe que o tamanho do buraco ficou maior ao enfrentar o Marc Marquez. Mas eu não acho que ele tem que levar uma pré-temporada como algo definitivo. Assim, ele me parece ser inteligente o suficiente para criar mecanismos de defesa caso ele consistentemente seja derrotado ali no tempo, seja em quali, seja em sprint, seja em corrida, para estar ali muito próximo. Acho que talvez a preocupação maior dele seja imaginar que as dobradinhas não vão ser tão fáceis. E vai ter mais gente, eventualmente, o que não parece ainda ser 100% o caso,
mas a gente consegue imaginar uma distância menor das duas Ducati em relação ao resto. E aí, se ele perceber que em pequenos vacilos ele não é segundo, ele é terceiro, isso é um problema. Porque ele sendo segundo o tempo inteiro, o Marques não vai ganhar todas. Então, ele tem a lição do Martin do ano passado para fazer ele, caso ele no mano a mano não consiga. Só que eu acho que essa pré-temporada deixou algumas pulgas atrás da orelha, não só do Bagnaia, nossa também, de entender como vai ser esse... Não é nem meio do bolo, são esses próximos da frente do bolo. A Aprilia que citada pelo Fausto, as outras motos da Ducati, não, agora todo mundo andando com o pacote 24, a diferença não é tão grande. É ou não é? Então, acho que isso só vamos ter como resposta mesmo na corrida, na primeira corrida na Tailândia, mas ao mesmo tempo também não acho que é só lá. Acho que é um processo das primeiras 3, 4 provas da gente ter esse entendimento maior. De qualquer forma, óbvio que o Bagnaia sai, eu falei sobre ganhadores e perdedores, não acho que como um perdedor, mas como um cara... Na medida que o Marques é um ganhador. É isso, ele chegou como mais carregado em casa, pro jantar da família. Fausto, que a sua análise sobre o Bagnaia também, né? E o impacto da questão das motos. Isso é importante. Nisso que o Felipe falou, porque agora com as dobradinhas não sendo mais tão, digamos, bola de segurança nas casas de aposta, né? Já que em tese tá todo mundo com o mesmo pacote, é um elemento extra de preocupação pro Bagnaia, pro próprio Marques, mas fico pensando aqui o Pecco refletindo sobre o primeiro fim de semana de corrida, já pensando na sprint, né? Considerando o que aconteceu no passado. Tudo isso vai pegar agora pro piloto italiano, Fausto. Pois é, assim, acho que o Pecco tomou meio segundo, né? Tomou meio segundo do Marques, tomou poeira do Alex Marques, tomou poeira do Bezzecchi e tomou poeira do Pedro Acosta. Tomou poeira variada, né? Então, e ele falou uma coisa sobre as motos, né? Ele falou no treino, no teste de Sepang. Não, escolhemos já a moto, vai ser a 2025, vai ser a GP25 Parará. E em Buri, lá na Tailândia, ele falou assim, eu menti. Assim, e é engraçado porque se ele mentiu nisso, pode mentir em várias outras coisas, né? Assim, e eu acho que a mentira campeia ali, né? Aquele negócio, 90% das nossas declarações coincidem. Não é possível isso, né? Então, eu acho que o Marques aos poucos está empurrando lá. Eu acho que talvez ele realmente gostou muito da GP24 e não vai ser motor GP24, vai ser motor chassi aerodinâmica, né? Então, acho que a vontade do Marques está começando a prevalecer. Ainda nem entramos na pista valendo ponto, mas para o Bagnaia a situação é preocupante, até porque, exatamente como o Felipe falou, não é só o Marc. É o Marc, é o Alex, é o Marco, é o Pedro na frente dele, é o Mir empurrando ele ali com a Honda, surpreendendo, né? A gente sabia que a Honda iria avançar na Tailândia, porque desperdiçou os seus 3 dias extras de teste em Sepang. Com isso, a Yamaha foi muito bem em Sepang, foi muito bem, não foi tão bem, ficou fora dos top 10 na Tailândia, mas tem avançado, tem um desafio grande de permanecer com 4 em linha, segundo o Jack Miller, que foi uma surpresa boa da Yamaha. Não vejo diferença do 4 em linha para o V4 e me adaptei muito bem à moto, coisa que não aconteceu com o Miguel Oliveira, né? E segundo o Bagnaia e o Marques, nessa diplomacia deles, a GP25 é muito boa e tal, mas tem problemas de frenagem. Então, a GP24 praticamente não tem problemas, ele ganhou 19 de 20 etapas, então eles foram no caminho da segurança, mantendo o pacote básico da GP24, segundo eles falam, GP24.9, mas é 24, e para mim o maior beneficiado com essa opção foi o Franco Morbidelli, que está andando bem e tem experiência com a moto, coisa que o Alex não tem, né? Coisa que o Didier Antônio também não tem quando voltar, não terá, né? Então, o grande beneficiado, além do Bagnaia, né, que também andou de GP24, é o Franco Morbidelli. Espero que ele esteja nesse grupo da frente, que assusta a equipe Ducati, assusta o Pecco Bagnaia, porque a Ducati quer o quê? Quer que o Bagnaia seja campeão em cima do Marques, é isso que eles querem. Só que a realidade está se distanciando da pretensão, né? Ô Fausto, deixa eu pegar esse gancho para te fazer uma pergunta. Eu vi muito nas redes sociais, fiz até um vídeo de MotoGP, e a turma batia nessa tecla da Moto 24, essa decisão da Ducati, mas alguns ficam na dúvida dos porquês. Por que é financeiro?
o porquê estratégico, o porquê verificar que o 25 não vai ter tanta diferença. Os primeiros trabalhos, de repente, não era tanta diferença de um ano para o outro. O porquê do movimento da Ducati, Fausto, na sua opinião? Na minha opinião, o porquê do movimento é porque ele já tem informação demais da 2024. É uma moto vencedora, segundo o próprio Marques, é difícil melhorar a moto, uma moto que ele também teve pouca convivência, mas o Bagnaia conhece bem. Acho que tem um fundo de auxílio ao Bagnaia na permanência da GP24, e os outros estão tentando avançar. Então, acho que a opção pela 24 favorece o Bagnaia, que teve a temporada inteira, e Bagnaia e Franco Morbidelli tiveram a temporada inteira com essa moto. E eles vão encostar uma moto que gastaram uma fortuna para desenvolver a moto, vão encostar a moto. E provavelmente essa base vai ser também a de 2026. Sim. Então, eles estão, a meu ver, começando a voltar os olhos, esquece 25 e 26 para 2027, para o motor 850, onde aí as outras marcas podem tentar se aproximar. Acho que foi uma opção segura da Ducati e movimentou o campeonato, porque agora a gente tem 6 pilotos com equipamento praticamente igual, competindo contra as outras marcas. Vai ser muito bom. E aí, Felipe Fausto? Agora que temos todo mundo com a mesma maquinaria, fora Marques e Pecco Bagnaia, quem os senhores estão ansiosos para ver? Depois da pré-temporada, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer com o Alex Marques, porque ele foi muito bem na pré-temporada, é um piloto, o Marques jovem, né? É um cara que tem história nas categorias anteriores, né? Campeão, Moto2 e tudo mais. E na MotoGP não dá para dizer que ele não aconteceu, mas não dá para dizer que não chegou ao que poderia ser imaginado para ele. Até pela comparação com o irmão. Até pela comparação com o irmão. E eu acho que agora, não que eu ache que essas movimentações da Ducati deixam o Alex Marques como um favorito, mas ele pode ser um coeficiente nessa temporada que a gente não imaginava que ele seria, de performance, né? Então, eu quero muito ver o que ele vai fazer. Eu ainda acho que no fundo haverá uma desvantagem clara, assim. Quando a gente fala que se aproximaram bastante. A gente não imagina como o Fausto falava do Marques o tempo inteiro, do Mark Marques o ano passado. Ele com a moto velha, hein? A gente precisava fazer sempre essa ressalva. Olha, e vamos lembrar, é uma moto velha. Mas vamos lembrar mais uma vez, é uma moto velha. Eu acho que a gente não vai poder exclamar, não vai precisar exclamar isso o tempo inteiro, embora haja diferença uma eletrônica. Coisa Gresini, outra coisa. Fala, Fausto. Não, Felipe, agora tá todo mundo de moto velha, né? É isso aí, a moto velha. Claro que as estruturas são diferentes, a Gresini, a de fábrica completa. Tem a questão da eletrônica, isso tem diferença de uma para outra, mas eu estou muito curioso para ver, depois desse teste, pegando como gancho o que você falou, das Ducati, a Ducati que eu coloco um asterisco de observação agora é o Alex Marques, que eu acho que vai ser muito interessante, e se você imaginar, em algum momento, o campeonato polarizado já entre Bagnaia e Marques, vamos fazer o seguinte, sempre que a gente sintetizar, o Marques é o Mark. O Alex, a gente fala Alex, para facilitar, como sempre mas a gente toma os devidos cuidados e tal. Mas quando tiver ali Marques e Bagnaia, se ela se polarizar, a gente há muito tempo fala, porque o Valentino é Bagnaia, porque o Ducati os italianos. Cara, se o Alex não estiver na luta pelo título, como eu imagino que ele não vai estar, mas ele vai poder estar na luta por vitórias. E a cada momento que ele entrar nessa briga, ele é um inimigo íntimo, entendeu? Ou o amigo íntimo, de um lado. Ele é um novo componente para uma briga Marques e Bagnaia que a gente não imaginava ver o Alex tendo a oportunidade de poder se meter. E agora tem. É mais uma coisa legal pra gente esperar nesse ano. Esse ponto é bom. É um companheiro de equipe do Marques Mark, numa outra equipe, duelando contra o Pecco Bagnaia. Mas é interessante isso, Fausto, porque a gente falava antes dessa decisão da Ducati pela GP24, muito no Fábio Di Giannantonio, né? E agora o próprio Franco Morbidelli surge até por conhecer muito bem essa moto, e aí a gente vê como é que vai desempenhar a Fermin Aldegger e tudo mais, Fausto. Pois e a gente não pode esquecer que a cronometragem da Ducati é aberta, né? Então todos vão ter acesso ao que os outros estão fazendo, aos ajustes dos outros, então isso beneficia muito o Alex Marques, que eu acho que tem chance de
finalmente venceu uma corrida na classe principal, já venceu sprint, mas nunca venceu um grande prêmio na classe principal. E, assim, quanto mais não seja, ele treina com o Marc Marques, né? Treina direto com o Marques. E a gente tem o Aldegger também, a gente tem 3 espanhóis e 3 italianos nas 6 motos, que também é outro aspecto interessante, né? Eu acho que o Didier Antônio também, não vejo o Didier Antônio sendo campeão, mas vejo o Didier Antônio podendo eventualmente vencer uma corrida, coisa que o Aldegger, nesse primeiro momento, acho muito remota essa chance. Mas a turma que está ali, os 5 que estão ali, todos eles têm chance de vencer. E esse favoritismo do Marques e uma eventual vitória do Didier Antônio ajuda quem? Ajuda o Bagnaia. Uma eventual vitória do Morbidelli ajuda quem? Bagnaia. Então, a gente vai ter esse esquadrão Ducati com telemetria, com cronometragem aberta, não telemetria, mas cronometragem aberta e ajustes abertos, democraticamente, o que é muito bom para o campeonato, brigando entre si, e nessas brigas domésticas internas de marcas, pode ser que as outras marcas consigam furar esse bloqueio. Pode chover, pode ter uma pista mais travada, o Pedro Acosta pode estar em grande fase. Tem o Jorge Martin, não nos esqueçamos do Jorge Martin, que vai ter pouquíssimo tempo de testes, mas é um piloto extra classe também. E tem o Bezzecchi, que foi muito bem nesse teste da Tailândia. É curioso, o Fausto traz o Jorge Martin, Felipe. Eu já ia emendar o nosso papo para as outras equipes, marcas e motos. Também parte disso, mas queria focar primeiro no Martin e na Aprilia, porque a Aprilia chega para essa nova temporada um pouco desalentada pela perda de alguns engenheiros. Equipe totalmente nova quando o assunto é line-up de pilotos também, embora chegue um campeão do mundo trazendo o número 1, né, conforme a gente tanto brincou ano passado. E o Bezzecchi dá uma alegrada na Aprilia ao final dessa pré-temporada, né? A gente vê aqui o gap dele em volta rápida, 2 décimos com relação ao Marc Marques. Tem a questão também do ritmo de simulação de corrida que o Fausto bem destacou. A Aprilia numa pré-temporada agridoce, parte ruim, lesão do Jorge Martin, parte boa o Bezzecchi. Como é que você aguarda a Aprilia para esse 2025? Se a gente fez um podcast uma vez que era expectativas, o que acha que vai acontecer. Eu acho a Aprilia mais difícil de leitura. Assim, eu acho que é a que tem um range mais complexo. Porque se você falar a KTM a gente pode imaginar ela numa baixa grande. A gente pode imaginar o Pedro Acosta ter um bom ano. Mas, putz, sinceramente, ninguém tá esperando realmente. Ninguém tá esperando. A Aprilia, se você falar para mim assim, o Martin vai ganhar a corrida. Outro piloto da Aprilia pode ter ótimos momentos. A Aprilia pode ficar em baixa. Eu acho que o alcance é mais amplo. O range de possibilidades é mais amplo. É que eu acho que tem um asterisco mais imprevisível. Se você falar para mim, a Aprilia... daqui 10 meses eu vou estar falando para você aqui, Felipe. A Aprilia teve um ano ruim. Eu não posso me dizer surpreso. Mas ao mesmo tempo, se você falar assim, a Aprilia teve um ano bom, hein? Conseguiu dar uma canseira em algumas corridas. Eu também não vou me dizer surpreso. Então, isso posto é como eu vejo o ano da Aprilia. Eu acho mais imprevisível. Achei a pré-temporada boa. Não, obviamente, o que aconteceu com o Martin. Acho que isso é péssimo. Acho que o Martin, nesse sentido, é um dos perdedores da pré-temporada. O que aconteceu com ele é grave. Ele literalmente perdeu a pré-temporada da Tailândia. Ele perdeu a pré-temporada e a gente não sabe o desdobramento do acidente dele. Foi grave. A gente sabe que os pilotos voltam para correr remendados. O Alex Barros contou a história dele uma vez, colocaram ele na moto, tipo aqueles bonequinhos. Sabe quando você compra uma motinho pequenininha que vem com o piloto é duro. Sim, o piloto é duro. Era o Alex Barros, os caras colocaram ele assim. Quase como se ele fosse um molde de brinquedo. Então eu acho que ele vai voltar. Assim, o cara não vai, a não ser que ele tenha condição zero. Só que o impacto disso. Mas isso posto, ele é um piloto muito rápido. A gente viu que a Aprilia teve ali momentos na pré-temporada, mesmo sem ele bem, como já destacou o Fausto, né, com o Bezzecchi. Então eu acho que a Aprilia sai da pré-temporada não como uma ganhadora, mas embora com o acidente de Martin à parte, luz no fim do túnel. Ela sai com o peito estufado. E ela tem uns pilotos, a gente já falou sobre isso, de muita personalidade, de muito talento, que pode dar tudo meio errado, ou ao mesmo tempo pode dar tudo muito certo. A gente vai falando e o Fausto vai dando risada, sorriso de boca. Porque é isso. Eu acho que essa Aprilia, ela é um Shazam na temporada, sabe? Assim, Shazam, sabe? O que vai acontecer? Cada corrida pode um desses caras acertar. É isso que eu acho interessante.
Assim, numa corrida pode estar... Dois, três podem estar mal, um pode achar o caminho e andar ali na frente. Então, trocando em miúdos, eu acho que a Aprilia sai não como uma vencedora de uau, vai dar certo, mas com um sentimento um pouco mais positivo do que negativo. Fausto, a gente fica, óbvio, na torcida pela plena recuperação do Jorge Martin. Importante para o Bezzecchi essa pré-temporada boa para ele, né? Um ano não muito bom na VR46 em 2024 para o piloto italiano, chegando aí na Aprilia. A Aprilia que, por sua vez, me remetendo ao range que o Felipe citou, né? Também é uma incógnita do ponto de vista técnico, perdendo muita gente para a Honda, inclusive o Alex Espargaró, Fausto. Pois é, não se esperava isso tudo da Aprilia, especialmente com o desfalque do Jorge Martin, mas o Bezzecchi falou, o Bezzecchi tá a mil, tá feliz da vida. Falou, porra, eu nunca desenvolvi uma moto. Não iria desenvolver, né? Quem iria desenvolver era também o Martin, provavelmente, mas o Bezzecchi ficou com a responsabilidade de desenvolver e está desenvolvendo. E o Raul Fernandes conseguiu voltar daquele capote que ele tomou lá na Malásia. Não achei que ele fosse voltar. Voltou e andou razoável, andou P13, né? P13. Isso, P13. E o Ogura foi o melhor novato. Teve um dia que o Ogura ficou a 2 décimos. Aliás, o Bezzecchi ficou a 2 décimos do tempo do Marques, né, nos combinados dos 2 dias. Então, esse esquadrão Aprilia que a gente vê como o exército de Brancaleone, desfalcado, conseguiu um resultado que é muito incentivador para esse início de temporada. E, então, acho que quando o Martin voltar, ele vai ter dados e vai ter confiança no equipamento, coisa que o Miguel Oliveira, que, por exemplo, desapontou no teste, né? Eu esperava mais do Oliveira, não esperava que ele levasse poeira do Miller, ele sempre falou isso, a Aprilia é muito ruim. O Vinhares falava isso, a Aprilia é muito ruim, estou falando que o motor vai quebrar, ninguém troca, quebrou o motor, falei que ia quebrar. O Oliveira também criticou muito a Aprilia no ano passado, saiu da equipe, e agora a gente vê uma Aprilia, quando se esperava que ela fosse para um buraco mais fundo ainda, se levantar e ser a primeira não Ducati na terceira colocação, né? E isso é muito positivo para o campeonato, quanto para qualquer esporte, né? Quanto mais atletas tiverem chance de vencer, melhor para o esporte. Sem dúvida. Seguindo aqui a tabela, né? O Fausto citou o consolidado de tempos da última sessão de pré-temporada na Tailândia, Marques estabelecendo o ritmo com 1:28.855, o Bezzecchi a 2 décimos do Marque, conforme explicado aqui, e na sequência temos o Pedro Acosta de KTM oficial de fábrica agora para o jovem espanhol Felipe Fausto. Acosta chegando em mais um campeonato da MotoGP, embora a gente saiba que a situação da KTM nos bastidores esteja longe de estar confortável. Felipe, pro piloto é aquela coisa, né? Consegue, talvez, focando ali, fechando a viseira e, obviamente, tendo ali a pista à frente e se dissociar um pouco dessa maluquice de bastidores. Mas é o que você falou. Ninguém tá apostando numa KTM campeã desse ano, apesar de todo o talento do Acosta. O que esperar do Acosta e do próprio Binder nesse ano? Eu tava lendo alguns reviews, né, algumas avaliações da pré-temporada, e o pessoal é curioso, né? Mas quando se falava sobre KTM, só sobre a Costa, né? Assim, a Costa, Al Costa salva o dia, a Costa da esperança. Aquilo que eu falei, 12º. Aquilo que eu falei sobre a Aprilia porque vamos lá, KTM, que são os 4 agressivos. Tem Viales, a Costa, o Bastianini e o Binder. Isso. Estamos falando de 4 pilotos que num dia feliz... o Acosta no dia feliz e infeliz, né? Ele já mostrou que anda num dia bom e num dia ruim. Mas os outros, num dia bom, conseguem fazer grandes coisas. Estamos falando de 4 grandes pilotos. E quando você Todos campeões mundiais, né? Todos campeões. Então, quando você sai de uma pré-temporada que você fala que só a Costa trouxe algum brilhareco, isso pra mim é preocupante. O que eu falei da Aprilia do Range, que se tiver um grande ano, ficou surpreso? Não, surpreso não, fiquei feliz, satisfeito. Pô, teve um ano ruim, também dava pra ter. A KTM eu não tenho eu não replico essa sensação. Sim. A KTM, se tiver um grande ano como equipes, como motos, como 4 pilotos, não tô falando dos 4 brigando pelo título, nem isso, mas os 4 tendo grandes momentos, eu ficaria surpreso. Já a recíproca não é verdadeira. Se for um ano melancólico, difícil, eu ia falar, era esperado. E eu acho que a pré-temporada vai nessa linha, de nos permitir imaginar
só o Acosta tendo esses na base do talento realmente extraordinário que ele tem. Eu acho que é cedo para qualquer coisa definitiva. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é a sensação que a pré-temporada deu. E tem a questão do desenvolvimento ao longo do ano também, né, Falso? E aí a situação da KTM complica a vida de Acosta e Companhia Limitada ali na marca austríaca. Pois é, o Acosta é o grande nome, né? A KTM eu acho que está numa situação de, sabe, tem 4 cachorros e uma ração só, uma carniça só para 4. Quem pegar, pegou. E eu acho que quem vai pegar essa prioridade, que eles não vão ter fôlego, muito provavelmente, para manter os 4 no mesmo desenvolvimento, vai ser o Acosta, que falou que a moto 2025 é muito melhor que a 2024, e em 2024 ele brilhou, né? Não venceu como se esperava que ele quebrasse o recorde do Marques, não recuperou, mas mostrou a sua velocidade, tem um ano de experiência e tem uma moto que ele mesmo considera muito melhor. O problema maior da KTM é o dia 25 que está chegando, é o dia do tribunal lá da Áustria, é a maior falência da Áustria, o maior escândalo da Áustria. Então, há uma proposta da KTM de pagar 30% dos créditos em 2 anos, e agora apareceu uma outra empresa de financiamento lá, dizendo que os credores querem 45%. Porque tá, pô, se a gente fosse credor, não, Felipe, não, Carlos, pô, 45% é menos a metade do que você já adiantou, já gastou. Então, tá esse impasse. Tomara que a turma chegue aos 35, chegue numa solução ali meio salomônica, para que seja equacionada essa dívida de curto prazo da KTM, que é imensa, descomunal, e isso não afete o departamento de competições. Essa data é muito próxima, é na semana do Grande Prêmio. Espero que haja alguma solução que permita a KTM continuar investindo minimamente na MotoGP, e aí eu acho que dos 4, um largar na frente, e quem largar na frente vai ter a prioridade para a temporada. No momento é o Acosta. Provavelmente assim seguirá, né? O Acosta já deu calor no Brad Binder na briga que nem era de companheiros ano passado. Agora, a KTM vem embalada pela vitória no Dakar, né? Vamos ver se consegue aí, em âmbito de motorsport, manter o bom momento. Honda e Yamaha. Yamaha bem em Sepang, um pouco mais discreta na Tailândia. A Honda, o inverso. Conseguiu aí trabalhar com concessões e tudo mais, com foco em Buriram, e tá um pouco mais próximo. A gente vê aí em tabela de volta rápida, né? O Juan Mir, 6º. Quartararo não distante, é verdade, 8º colocado. Que dizer das japonesas, Felipe? 6º Mir, 8º Quartararo, certo? Isso. Eu fiquei surpreso com a Honda. O Mir tá com tempo de volta bem decente. Eu fiquei bem surpreso com a Honda. Eu espero um ano bom na Yamaha. E eu espero uma evolução da Honda. É difícil dizer o que seria essa evolução. E eu fiquei surpreso. Assim, repito, eu não gosto de abraçar ideias definitivas com pré-temporada. Ainda mais as pré-temporadas atuais de MotoGP, de Fórmula 1, tudo tão curtinho, 2 dias aqui, 2 dias ali, acabou. Não tem 4 semanas, 3 dias, 12 datas. Porque daí a gente começa a ter um painel ali de tempos que a gente começa a falar, não, tá muito claro. Mas eu fiquei surpreso com o tempo do Mir, a performance da Honda. E ainda acho que a gente sabe que a corrida, a prova na Tailândia, ela é muito particular, né? Tem montadora, tem fábrica que sofre muito lá. Então também traçar questões definitivas, de repente o que a gente está vendo é real. Pontualmente na Tailândia. Exatamente. Daí se fosse em Austin seria diferente. Para dar um exemplo aleatório aqui. Mas eu fiquei surpreso com a Honda. Assim, a gente não pode esquecer que a Honda foi deprimente em 2024. A Yamaha sofreu bastante na primeira metade e terminou muito bem a segunda metade. E eu imaginava uma Yamaha superior à Honda. Não acho que a pré-temporada diz nem A nem B. Mas com a Honda, me surpreendi. Se você falasse assim, o Mir vai terminar em P6, em condições normais, que é o que a gente assume que esses tempos mostram. Eu ficaria bem surpreso como fiquei. Sem dúvida. Agora, interessante, né? Essa questão da expectativa para o restante do campeonato. Falso, quero passar a bola para você.
O Pavese, por exemplo, novo chefe da Yamaha, já fala em eventualmente top 5 de maneira consistente na segunda metade do campeonato. Tem a questão dos motores, né? V4 e tudo mais, no caso da Yamaha. E a Honda segue aí nesse, digamos, processo de tentar emular o que fez a própria Yamaha em 2024. Acho que dá para colocar dessa forma, um paralelo bom aí, enquanto a Yamaha já parte de um chão, digamos, um pouco mais próximo do que a gente vê nas outras marcas. Agora, Quartararo aqui 8º em volta rápida, o Mir 6º. Se a gente olha para os outros pilotos, Luca Marini 14º, Johan Zarco foi uma decepção 16º, o Zarco que foi o melhor piloto da Honda ano passado. Sim. O Chantra bem distante em 20º. A gente tem o Quartararo 8º, Jack Miller bem em 10º com a nossa gloriosa Pramac Yamaha, lembrando para quem esteve aí em Marte nas últimas semanas e meses. Pramac agora é Yamaha. Exatamente. E temos também o Miguel Oliveira lá para trás, 19º. Não foi muito bem o Miguel Oliveira, enquanto Alex Rins terminou com o 17º tempo também, precisando se reencontrar. O Rins que teve um ano difícil em 2024, marcado por lesões também. Fausto, sua análise dessa briga particular sempre muito interessante entre Yamaha e Honda. Pois é, você falou bastante bem, né, o Carlos? O Mir foi 6º, mas o resto da turma foi lá para trás. O Quartararo foi 8º, o resto da turma, o Miller foi 10º, foi uma surpresa boa. O Quartararo gosta muito dessa pista. Em 2019 quase ganhou do Mark Marques lá. O Marques não precisava vencer, mas venceu daquele jeito dele para botar moral em cima do Quartararo, que estava chegando com uma grande revelação da temporada. Mas o Quartararo, que gosta da pista, reclamou muito do pneu dianteiro, né? E isso prejudicou o desempenho dele, e também pediu mais velocidade máxima ainda, né? A Yamaha evoluiu em velocidade máxima, mas ainda está atrás das europeias, e acredito que a Honda esteja se solidificando. É o efeito albesiano / Espargaró, Alex Espargaró, né? Dando uma direção que eles não tinham, né? Ficaram completamente perdidos pós-era Mark Marques. Então, acho que eles vão usar bem as concessões. As outras equipes, as outras marcas vão ter que selar os seus motores na quinta-feira. Eles podem mudar o motor, eles podem meter o V4 no meio do ano, podem fazer o que quiserem. Tem mais testes, tem testes com os pilotos que competem no Mundial, coisa que as outras marcas não têm. Então, a gente teve 8 dias de teste, mais um lá de Barcelona, que praticamente não conta, né? 9 ou 8 dias de teste, e essa dificuldade, como o Felipe falou, como você também falou, de falta de período maior para a evolução do equipamento que eles já têm, pode fazer falta para eles e pode ser uma vantagem notável para Yamaha e Honda no decorrer da temporada. Vamos ficar de olho aí, do ponto de vista de pilotos. Acho uma importante reação do Juan Mir, né? O Quartararo já chega em alta nesse ano, porque o campeonato dele ano passado foi bom, né, Felipe? Não, foi muito bom. E eles estão sendo muito claros de imaginar uma segunda metade de top 5. Não sei se isso é otimismo ou não, mas era o que eu imaginava, porque se a gente parar para pensar, em vários momentos na reta final do campeonato passado, o Quartararo estava sempre no top 8. Era 8, aí caía para 6º, ou subia, né? De repente, dependendo da perspectiva. Acabou o combustível 2 vezes, né? É isso. Então, assim, eles estavam melhorando. Eu até achei que começariam já por aí. Talvez seja otimismo, talvez realmente a missão seja o top 10, imaginar consistentemente estar entre os 10 primeiros, mas eles estão sendo muito categóricos de imaginar uma segunda metade de top 5. Vamos ver. Repito, pré-temporada eu acho que é muito pouco, e você trouxe esse ponto importante do Mir bem e o resto da Honda mal. A Yamaha foi um pouquinho, claro, ainda o Quartararo melhor, mas um pouquinho mais uniforme, né? Você via mais performances esparramadas nas motos Yamaha do que o que aconteceu com a Honda. Acho que é muito cedo para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, mas é um componente à parte. Se lá na frente tiverem as Ducati brigando, a Aprilia e KTM se comportando ali no meio, o que acontece com Honda e Yamaha, até pelo valor das duas no mercado, vai ser muito interessante observar. E pela questão da rivalidade interna japonesa ali, né? Mas puxando o retrospecto da Yamaha no ano passado, a curva, né, ascendente, eu acho que dá para esperar o Quartararo bem na reta final do campeonato. A Honda é bom esperar para ver. Agora, vai ser legal também de observar Jack Miller e Miguel Oliveira. Eles têm que se coçar e entregar resultado para se manter no grid próximo ano. Para quem gosta de MotoGP de cabo a rabo
da grelha, como diziam os lusos. Vai ser um campeonato bem legal, sob várias perspectivas. Eu tinha, inclusive, aqui separado algumas perguntas dos internautas. A gente sempre, claro, foca na interação com vocês que nos acompanham aqui no podcast. Tinha uma pergunta sobre Honda, que até perdi o nome aqui do amigo internauta. Ele se remetia ao papo que a gente teve com o Alex Barros, né, que botou bastante fé na recuperação da Honda para esse ano. Vamos esperar para ver, né? O Paulo Yoshizaki também mencionou a situação da Ducati, que a gente debateu aqui com relação à moto de 2024 sendo usada também no campeonato deste ano em 2025. Tivemos na última semana podcast com Eric Granado, algumas perguntas sobre brasileiros, Fausto e Felipe. Aqui acho que dá pra gente aproveitar o gancho, falar um pouquinho de Diogo Moreira, do próprio Eric, que foi o nosso entrevistado da semana passada. Pergunta número 1, do @USSintruso. Quando vamos ter na MotoGP o Brazilian Storm? Nesse sentido, Fausto, jogo para você falar de Diogo Moreira. Diogo Moreira que vai para uma temporada aí importantíssima para ele neste caminho para o Mundial de Moto Velocidade na classe rainha. Fausto. Pois é, Diogo Moreira foi um dos destaques do teste que tivemos em Portugal nessa semana, né? Foram 2 dias de testes. No primeiro dia, o mais rápido foi o Manuel Gonçalves, que agora não está mais na equipe do Valentino Rossi, e o Diogo fez o segundo tempo à frente do Adrian Huertas, né? E à frente do Canet, que é o grande favorito. O Canet no dia seguinte baixou o tempo da pista, fez o melhor tempo. Eles terão agora, essa semana, acho que quarta, quinta e sexta, 3 dias de teste em Jerez, que será o teste, aliás, hoje, terça e quarta. 3 dias de testes oficiais. Esse teste em Portugal não foi oficial, mas mostrou a velocidade do Diogo Moreira e mostrou também o Dixon andou muito bem, foi segundo em Portugal, lá no Algarve. O Diogo está entre os top 5 seguro, e a gente tem o Aron Canet, já falamos isso, despontando como favorito para esse campeonato na Moto2, mas o Diogo pode surpreender, tem equipe para isso, está numa grande fase, deu poeira nos 2 dias no Adrian Huertas, que é bicampeão mundial de Superbike. Aliás, teremos Mundial de Superbike começando esse fim de semana, estamos tendo teste hoje e amanhã, já o Toprak tomou um capote, o Jonathan Rea acho que já não vai correr no Grande Prêmio da Austrália, onde eles estão testando. Então, acho que o Diogo está em grande fase, acho que vem a segunda vitória do Diogo no Mundial, lembrando, fazendo um parâmetro com a Moto3, primeiro ano de aprendizado, segundo ano vitória e consistência. Então, ele teve um primeiro ano na Moto2 aprendizado, mas já com um pódio, e um segundo ano com, esperamos, vitórias e mais presenças no pódio. O Diogo está muito bem, mas para mim o favorito continua sendo o Canet. Vamos ver o que vai acontecer. E tem o Sérgio Garcia, né, que agora vai ter como companheiro o Xavi Artigas, né, que subiu da Moto3, e o Garcia, se perder esse campeonato, vai ser difícil. Aliás, o Davi Alonso também começou a sua carreira na Moto2, não foi bem, acho que foi 28º o Davi Alonso, mostrando o salto que é da Moto3 para a Moto2, salto que o Diogo realizou com brilhantismo. E terminando o ano passado, dando ultrapassagem a lá Valentino Rossi. Então, expectativa boa pro 2025 do Diogo Moreira. Bem lembrada a situação do Davi Alonso, aliás. Garcia e Canet, que são mais do que veteranos da Moto2. Então, eles têm uma obrigação um pouco maior também. Agora, 2026, Felipe, MotoGP no Brasil. Diogo Moreira tá naquele momento de engrenar e, quem sabe, nos colocar no grid da classe rainha no que Tomara, essa é uma festa lindíssima, né? No bate-papo com o Eric Granado, até perguntei para o Granado essa força que o Brasil no calendário dá aos pilotos, né? Um turbo extra ali, para ele próprio, claro. O Eric, se colocar ali, porque os organizadores, obviamente, têm interesse de pilotos locais para ativarem, inclusive, bilheteria, patrocinadores locais. Então, acho que essa chegada de Goiânia, do Brasil, mas de Goiânia ao calendário da MotoGP, é um timing perfeito pensando no Diogo Moreira. Assim, não acho que seja determinante, não salva resultados ruins, mas reforça resultados bons. Então, se ele tiver um bom ano, isso para ele é um extra. Dá uns 5, 10 cavalos a mais na moto dele nas chances de sempre se projetar bem para um ano seguinte. Vamos torcer. Sem dúvida. Agora, citamos uma vez mais o bate-papo com o Eric Granado. Fausto, vou jogar para você já, mas eu já remeto aqui uma das perguntas do público sobre pilotagem. Se na Moto que
seta a eletrônica para todos os competidores é algo padrão, digamos assim, a configuração da moto, qual é o diferencial do piloto para performar? O Roberto no tubo pergunta aqui com base no nosso último bate-papo. Diga, Fausto. Pois é, só falando sobre 2026, né, saiu uma notícia hoje de que o Grande Prêmio da Argentina, mais uma vez, está sob ameaça. 2025 deve sair, mas 2026 já está mais complicado. Ele está marcado para 14, 15 e 16 de março, é a segunda etapa depois da Tailândia, e o Brasil entraria nessa data. O que para nós é bom entrar, mas não é bom que a Argentina saia, né? Porque seriam 3 etapas na América, e se a Argentina sair, serão 2, Brasil e Estados Unidos. Quanto mais corridas perto da gente, melhor. Sobre a forma de pilotagem da Moto E, os ajustes são uniformes de equipamento, mas o piloto faz o seu acerto particular de suspensão, especialmente de suspensão, né, porque não tem relação de marcha, né, ao contrário das outras classes a combustão, onde você pode mexer na engrenagem de cada marcha, botar a primeira mais longa, a segunda mais curta, dependendo da pista, com a telemetria te ajudando para fazer isso. Na Moto E não tem esse tipo de ajuste, mas tem o ajuste de suspensão, tem o ajuste de ergonomia, tem a forma de pilotar, tem a escolha de pneus, então os pilotos têm alguma margem de acerto individual, e espero que o Eric escolha os melhores acertos e consiga se projetar nessa categoria onde ele sobra em velocidade, mas falta concretizar isso em resultados. Título, né? Porque vitória, pole, a gente sabe que o Eric tem bastante. Sim. Mas Resultados. é isso aí. O Fausto estava nesse bate-papo com o Eric Granado, o senhor também, meu caro Felipe. Acho que vale trazer um pouco do que foi essa conversa. O Guilherme Longo, nosso colega aqui de podcast, estava apresentando o programa, agora está curtindo suas séries, mas o Eric é sempre uma grande figura, né? Sem dúvida. E assim, estamos falando de pilotos que estão lá, que conhecem os personagens. Então, quando a gente pergunta sobre Martim Banhaia, Marques, Ducati, Yamaha, Honda, estamos falando de gente que tem mais informação do que a gente. A gente Sim. pode ler, a gente pode estar bem envolvido, mas o cara tromba ali no paddock, tem aquele bate-papo ali nas coxias do esporte. E sempre é muito legal. Foi o podcast do Alex Barros foi fantástico, o podcast com o Eric Granado também, assim como aquele bate-papo exclusivo com o Diogo Moreira. Isso aumenta muito a nossa capacidade de ver o esporte também. É um privilégio, na verdade. Não só levar isso ao público, mas a gente ter essa chance da conversa. Foi muito legal. Sem dúvida. O Eric Granado e o Alex Barros tinham falado com a gente no nosso estúdio lá no Festival Yamaha, né? E, é claro, Diogo Moreira foi uma das nossas melhores entrevistas, além de Fábio Quartararo e Alex Rins. Então, esse ano vem coisa boa por aqui no podcast também. Você que está com a gente, fica de olho, acompanha nas redes sociais e, claro, aqui no YouTube, mandando sempre as perguntas. A gente teve aqui a participação do público. Você que está com a gente, deixa a pergunta aqui para as próximas edições. Galera, falando um pouquinho de automobilismo, aliás, motociclismo, falha no engano, aqui em terra brasileira, tivemos neste fim de semana a Suhai R3 Horas em Cascavel e com vitória de uma equipe bem carismática. Eu vou pedir para rodar o VT porque vocês vão entender o que eu tô falando. A gente chegar em primeiro, pode ter certeza que essa moto vai treinar muito. Muito feliz, não tenho nada a dizer e essa moto aí vai treinar muito. Muito feliz em sair com essa vitória. Ontem fizemos um bom trabalho, todos andou muito bem, saímos com 2 vitórias. Muita estratégia, a gente ontem fez a pole, ganhou as corridas, a gente fez um trabalho bem feito e eu acho que merece muito comemorar agora. Tem nada como voltar no primeiro lugar do pódio, respeita que aqui é marcha. Bom, vocês viram aí o evento dos melhores no Autódromo de Cascavel, que aliás tem um traçado espetacular e mais seguro do que Interlagos, por exemplo, a disputa de corrida de moto. Tivemos Miguel Garcia, Biel Garcia, filho e pai aí, respectivamente, vencendo junto a André Monteiro, o alemão, e o argentino Mauro Passarino nessa corrida, que é sempre um destaque muito importante nesse início de calendário aqui para o motociclismo brasileiro e, diria até, continental, meu caro Fausto Macieira. Pois é, foi a 5ª edição da R3 Horas, né, Carlos? E é uma competição que tradicionalmente abre a temporada, já marcou
a sua presença. A gente tem também provas de longa duração durante a temporada. É uma competição muito interessante. Os grupos de pilotos que se juntam, tem várias gerações, tem vários países, né? Então, foi uma grande festa lá em Cascavel. Choveu, tal, mas depois as coisas foram contornadas, o clima foi contornado. Grande vitória aí da turma do Garcia, né? E também do alemão e do Mauro Passarino, piloto argentino que compete aqui. São muitos dos sul-americanos competindo no Brasil. Parabéns a eles, parabéns a todos que competiram, chegaram ao pódio. E essas provas de longa duração são muito interessantes, porque você tem que andar num ritmo que não seja muito lento a ponto de comprometer o seu grupo, o seu time, mas também não muito rápido a ponto de arriscar uma queda, porque arriscar uma queda você acaba prejudicando todo um trabalho. E tem as trocas obrigatórias de pilotos, tem o respeito à minutagem para fazer essas mudanças. Então, tem uma série de fatores que são difíceis de controlar, mas são encantadores de acompanhar, e é muito difícil vencer uma prova dessas. Parabéns à turma que foi ao topo do pódio. Lembrando que o próprio Alan Douglas, né, que é o organizador de toda essa integração da Yamaha com as competições, também venceu as 500 milhas do Brasil, as 500 milhas de Interlagos, também nessa estratégia que é a principal característica das provas de longa duração. Alan Douglas, que já esteve aqui no estúdio do Podcast. Felipe, sente só a premiação que o time 96 vai levar. Primeiro, uma Yamaha R3 de competição, show, apenas. 3 pares de pneu Pirelli. Temos aqui voucher de 5 mil na Sleep Solutions, voucher de 10 mil na Camargo Alfaiataria. Claro que a moto é o grande destaque, né? E claro, tem que ter aí um incentivo para o automobilismo e para o motociclismo de base no nosso país, Felipe. Sem dúvida, grande evento. A gente acompanhou pelo YouTube da Yamaha Racing Brasil, a R3 Horas. A gente teve o lançamento, né? A semana passada foi um lançamento importante de mercado também sobre a R3, sim, a nova R3 e tudo mais. A Yamaha fazendo bastante barulho com uma moto que é excepcional. Foi um grande evento, que é o que o Fausto falou. Abre aí a temporada, que seja um ano muito bom para o motociclismo brasileiro. Não só a gente fala do Diogo Moreira, do Eric Granado, mas como estrutura, né? A estrutura de pista, os autódromos em geral, né? A gente espera que essa vinda da MotoGP em Goiânia faça com que o resto do Brasil se coce um pouco para melhorar a estrutura das competições de moto no Brasil. E é isso. A gente viu aí um grande evento em Cascavel, que é realmente uma pista muito, muito particular. Sem dúvida. O grande bacião ali como destaque, a curva mais famosa. Eu não conheço, cara. Tem que ir, Fausto. Cascavel. Já cobriu algumas corridas lá em Cascavel e vale a pena conhecer. E, aliás, a gente fala da importância desse tipo de evento, né? E do Brasil se consolidando no cenário continental, a gente teve o Mauro Passarino na equipe vencedora da R3 Horas. E tivemos também, neste fim de semana em Cascavel, a etapa do Campeonato Latino-Americano Feminino com a consagração de uma campeã chilena, Isis Carreño. As mulheres também brilhando no sul paranaense, ou oeste paranaense, como preferires, meu caro Fausto. Pois é muito boa a liderança do Brasil na América do Sul, né? Porque a Isis é chilena, a segunda colocada é mexicana, foi a Astrid Madrigal, e a terceira colocada é brasileira, a Gabriele Lewis, irmã do Danilo Lewis, nosso bicampeão que compete nos Estados Unidos. A Gabriele, voltando de uma lesão, num acidente que ela sofreu nos Estados Unidos, conseguiu fazer um pódio para o Brasil nessa competição. E a Isis vai ganhar a passagem, estadia e a inscrição para competir na Espanha, no Campeonato Ibero-Americano, que também é uma novidade. Tivemos os campeonatos por países, então a FIM está num grande momento e incentivando o surgimento de novos valores, não só entre os garotos, mas também entre as meninas. Parabéns para a Isis, parabéns para a nossa Gabi Lewis também, que nos representou muito bem. E falando que a gente vai ter brasileiros no Mundial de Super Esporte 300, né? Teremos Humberto Maier, o Turquinho, e o Kevin Fontainha nos representando nesse campeonato, que não corre esse fim de semana na Austrália, mas corre na Europa. Acho que em Portugal é a abertura desse campeonato, onde o Brasil vai estar na pista mais uma vez. É isso aí. Felipe, mais um podcast daqueles recheado. Sem dúvida, a análise da pré-temporada. E olha, expectativa boa para esse campeonato da MotoGP e todo o calendário do motociclismo no Brasil e no mundo, Felipe. Sem dúvida, tá chegando a hora. Fim de semana do Carnaval. Etapa 1 da Tailândia. Madrugada
Madrugada para Fausto Macieira vai ser animada, se dividindo entre Beija-Flor, Viradouro, Moto 3, Moto 2, Moto GP. Que beleza. Vamos nessa. E aí, Fausto, vai sair das transmissões direto pro bloco? Como é que vai ser a programação? Cara, o carnaval pra mim é na pista, né? Assim, eu tô focado lá na competição que começa dia 28. Esse fim de semana temos competição também, abertura do Mundial de Superbike, e temos o AMA Supercross correndo em Arlington, no Texas. Tivemos corrida esse fim de semana. O campeonato está empatado na 450, né, entre o Cooper Webb e o Chase Sexton. Foi uma corrida muito louca lá em Detroit, e na 250 houve uma certa perseguição ao Howley, que foi o Max Anst, que estava ganhando a corrida, faltava 1 minuto e meio, aí o camarada caiu, aí fizeram aquela largada parada, o cara tinha 7 segundos de vantagem, porra. Aí fizeram a largada parada para prejudicar o inglês em terras norte-americanas. Não sei se o regulamento é esse, mas é um regulamento que precisa ser revisto, e o Anst chegou em segundo. A vitória foi do Levi Kitchen, mas a Yamaha lidera na 250 com o Anst, e na 450 empate entre o Chase Sexton da KTM e também o Cooper Webb da Yamaha. Vai ser feroz nesse sábado, e no sábado que vem, daqui a 11 dias, primeiro treino do Mundial em solo tailandês. Mas antes disso, teremos podcast falando de tudo que acontece de bom no esporte a motor no Brasil e no mundo. É isso aí. Então você que tá com a gente, manda pergunta aqui na área de comentário, nas nossas redes sociais. Felipe, abraço. Abraço pra galera. Fausto, um abraço para o senhor também. Valeu, um abraço, Carlos, um abraço, Felipe, um abraço a todos. Acelera, Brasil! Bora. É isso aí, galera. Fim de semana que vem, aliás, semana que vem, segunda-feira, a gente tem a repercussão do que aconteceu de importante no noticiário do fim de semana e, claro, toda a expectativa para o que está por vir na MotoGP e muito mais. A gente se encontra. Tchau, tchau, um abraço.